Porque nós devemos ocupar todos os lugares que a cisgeneridade vem ocupando ao longo dos séculos e sempre nos deixando de fora. Todos os lugares. Inclusive o lugar de protagonista em um filme horrível. Por que não? Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar de Emília Pérez. Chegou o momento de nós falarmos sobre esse filme que está sendo tão premiado e tão desgostado ao redor do mundo. Aquele que está concorrendo com Ainda Estou Aqui e que tirou o nosso Globo de Ouro. Vamos falar desse filme que tentou mirar em um progressismo a respeito de pessoas trans e acertou em uma estereotipação totalmente transfóbica sem sentido e, por cima de tudo, com um roteiro tenebroso. Falaremos nesse vídeo sobre Emília Pérez. Mas antes da gente dar continuidade a esse vídeo aqui, eu só tenho que dizer pra vocês que eu não sou crítica de cinema, então eu não sou a pessoa mais apta do mundo a fazer uma crítica super elaborada e pegando por todos os pormenores técnicos. Eu sou apenas uma consumidora de filmes, apenas isso. E outro aviso que eu tenho que dar pra vocês é que sim, terão spoilers de Emília Pérez nesse vídeo. Apesar de acho que ninguém tá se importando muito com spoilers desse filme, né? Mas vamos lá, porque a gente tá falando de um filme que fala sobre uma pessoa trans e que é protagonizado por uma pessoa trans. A gente tem uma atriz trans, que é a Carla Sofia Gascon, que ela, interpreta a Emília Pérez, e ela é uma mulher trans espanhola. Então a gente tem esse ponto de representatividade aí. Representatividade essa que parece que não serviu de muita coisa pro roteiro, né? Mas vamos lá. Esse filme, que é protagonizado por uma mulher trans interpretando uma personagem trans, ele teve um feito interessante, assim, porque a Carla Sofia, ela acabou sendo indicada ao Oscar de melhor atriz. E a gente nunca tinha tido na história uma mulher trans sendo indicada ao Oscar de melhor atriz. A gente já tinha tido, mulher trans ganhando, mas era em categorias de filme estrangeiro e tudo mais. Mas agora não, agora a gente vai ter uma indicada a melhor atriz, ponto. Então isso é interessante. Quer dizer, isso seria interessante se a Carla Sofia não fosse uma completa de uma filha da puta desgraçada, né? Mas depois a gente fala sobre ela ser uma filha da puta desgraçada. Vamos aqui falar sobre o filme em si. Esse filme que ganhou vários dos Globos de Ouro, esse filme que foi super premiado e aclamado em Cannes, esse filme que tá indicado a diversas categorias no Oscar. Esse filme, que quando você vai pegar o currículo dele, parece que ele é excelente. Vou aqui falar a premissa do filme, porque a premissa do filme, bom, ela é interessante. A sinopse que eu faria para esse filme seria: o chefe do maior cartel de drogas do México tá querendo abandonar a vida do crime e decide então fazer isso realizando o seu sonho mais profundo, que era o sonho de poder se tornar uma mulher. Começando assim uma transição de gênero, aonde uma advogada é contratada para resolver todos os pormenores de sua transição e assim esse chefe desse cartel de drogas consegue forjar a própria morte para poder se lançar às cirurgias plásticas que vão transformá-lo em ela. Seria essa a premissa. Parece interessante, né? Eu sei, eu usei algumas coisas problemáticas aqui, falando dele se transformar em ela e tudo, mas é só pra chamar atenção, né? Porque seria uma premissa interessante se tivesse um bom roteiro. Seria uma premissa interessante se tivesse um aprofundamento melhor sobre as questões da transgeneridade em si dessa personagem principal. Seria uma premissa interessante se tivesse sido executada de forma interessante, mas não foi. Porque apesar dessa premissa, que tinha tudo pra ser uma boa premissa, eles decidiram fazer esse filme como sendo um musical. Não me entenda mal, eu gosto de musicais, não tenho problemas com musicais. Tá entre os meus gêneros preferidos de filme? Não, mas eu gosto, eu acho divertido. Eu até fui assistir La La Land no cinema. Então o problema não é com ser um musical, mas é um musical muito ruim. As músicas, elas são encaixadas em momentos totalmente estranhos, e ok, musical, isso costuma acontecer, mas as músicas, elas são ruins,
elas são desconexas. As performances das músicas não são boas, tá? Não são nada boas. Acho que só teve uma música que eu achei ok nesse filme, né? Mas assim, a maioria delas são tenebrosas. Inclusive teve a música que virou um meme, né? Que é uma música onde a cena tá se passando em um hospital que faz cirurgias para pessoas trans em Bangkok. E é assim, uma cena péssima, com uma música péssima, totalmente estereotipada. Então foi uma ideia horrível ter transformado em um musical, porque eles não sabem trabalhar a profundidade de transgeneridade, a profundidade dos temas que eles se propõem a tratar no roteiro em si, quem dirá quando leva isso para músicas e músicas com letras ruins. Então não foi uma boa ideia. E além da parte musical não ter sido bem executada, o filme em si não faz sentido. A história do filme não faz sentido. E tem umas cenas, gente, que assim, são umas cenas que, pelo amor de Deus, muito mal feitas. Muito mal feitas. Eu não sei por que esse filme foi tão aclamado em Cannes. Eu realmente não sei. Não sei o que os jurados estão vendo de tão interessante nesse filme. Mas vamos falar sobre a questão mais problemática do filme, que é a forma como transgeneridade foi retratada, né? E sim, terão spoilers aqui. Quando a gente conhece a personagem principal, a própria Emília Pérez, né? Quando ela ainda usava o nome morto dela e tudo, a gente já conhece nesse cenário de um cartel de drogas. E quem interpreta a Emília Pérez pré-transição também é a Sofia Gascon. Então ela interpreta tanto antes da transição quanto depois da transição da personagem, né? E esse momento, a gente conhece a personagem em uma conversa que ela tá tendo com a advogada, que ela, né, pegou ali pra poder cuidar dos trâmites dela e tudo. E ela fala que ela quer fazer a transição, né? Inclusive, ela já estava há 2 anos tomando hormônios, né? Então ela tava assim, já tinha iniciado ali o processo, mas ela queria agora ir para a parte cirúrgica. E ela contrata a advogada para isso, para resolver a parte cirúrgica, para achar um país legal para ela poder fazer as cirurgias e tudo, porque ela não iria fazer as cirurgias no México, nem nos Estados Unidos, porque eram ali os locais em que, né, ela era procurada, então ela não iria para esses lugares. Então ali a gente é apresentada para essa personagem tendo já esse momento dela aí querendo fazer as cirurgias. Ela não tinha feito nada de transição social assim, né? Ela tomava os hormônios mais escondida, então ninguém sabia que ela estava se hormonizando, ela não contou pra ninguém. E ela não, enfim, ela era casada, mas ela já não tinha intimidade com a esposa. Ela tava fazendo tudo na encolha, né? Tudo na encolha. E aí, quando ela vai contar isso, ela fala que ela sempre desejou ser uma mulher. Então, assim, eu vi uma parte da crítica falando que era problemático que a personagem ela tinha feito a transição só pra se livrar dos crimes, só pra deixar de ser uma pessoa procurada. Não é bem assim, né? Ela diz lá que ela sempre desejou ser uma mulher desde a infância, e isso daí tá no texto do filme. Mas tá só no texto do filme, tá em algumas falas do filme, porque o filme não aprofunda nisso. Quer dizer, a gente tem uma personagem que era chefe de um cartel de drogas e que iria transicionar porque ela, em si, era uma mulher trans. Isso poderia ter sido aprofundado de formas tão incríveis, porque, cara, era uma pessoa que tinha que impor respeito o tempo inteiro, uma pessoa que tinha que ser violenta o tempo inteiro, uma pessoa, assim, que tinha que ter aquele estereótipo machão o tempo inteiro e que, na verdade, ela se via enquanto uma mulher, ela se sentia uma mulher, ela desejava passar por um processo de transição para acalmar uma disforia de gênero que ela sentia. Isso era tão rico para ser trabalhado, tão rico, mas não é trabalhado. A gente tem poucos momentos dela na pré-transição, né? O começo do filme, inclusive, é todo focado na personagem da Zoe Saldanha, né? Todo focado na Rita, que é a advogada, indo atrás das coisas para resolver, né, a vida da Emília e tudo.
E aí, nisso, é que vem o maior esvaziamento de transgeneridade. Porque a gente tem essa advogada indo atrás de médicos e ela vai em 2 locais específicos. Um desses lugares é em Bangkok, né? Que não podia faltar, porque quando se pensa em cirurgia de redesignação sexual, a gente pensa em Tailândia. Então era meio óbvio que iria ter Bangkok ali. E aí, a cena de Bangkok, a gente tem a coisa mais bizarra do mundo, assim. Porque era uma cena pra falar sobre cirurgias de afirmação de gênero para pessoas trans. A cena é toda musicada, né? Então ela já tem aquela coisa lúdica de um musical. E ela tem uma letra tenebrosa, porque a letra fica falando de um homem para uma mulher, de uma mulher para um homem. Transformar um pênis em uma vagina, transformar uma vagina em um pênis. E aí fica falando de outros procedimentos, aí fala de raspagem do palmo de Adão, fala de silicone, fala de aumento da bunda, né? Fala de vários procedimentos, só que vai só jogando esses procedimentos, sabe? Vai só jogando o nome dos procedimentos, vai só jogando que aquilo existe, que aquilo é feito naquele hospital, e vai mostrando um monte de paciente, assim, né, operada, um monte de paciente em sala de operação, um monte de paciente com bandagens pelo corpo, mostrando bisturis e enfermeiras, sabe? E tudo aquilo vai para um ponto de superficialidade, porque parece que é só isso. Parece que a transição, ela é focada apenas nisso, apenas numa cirurgia. Quer dizer, não em uma cirurgia, em várias cirurgias, né? Como se a transição precisasse daquilo e só aquilo fosse o ponto importante da transição. E, inclusive, é usado o termo de mudança de sexo, que é um termo que não é mais usado. Porque, justamente, o termo mudança de sexo a gente não usa mais para falar sobre cirurgia de redesignação sexual, justamente porque esse nome dava uma conotação de que você mudava quem você era na mesa de cirurgia, né? Mudança de sexo. Dava a entender isso, né? Que você entrava na mesa de cirurgia como um homem e saía dali como uma mulher. Ou então entrava na mesa de cirurgia como uma mulher e saía dali como um homem. E não é assim. A gente que é trans, nós já somos mulheres ou homens independente de fazer uma cirurgia. Mulheres trans são mulheres independente de terem um pênis ou de terem feito uma vagina a partir de um pênis. Homens trans são homens independente de terem uma vagina ou de terem um pênis que foi feito de uma vagina. Só que essa cena não fala isso, porque essa cena o tempo inteiro é aquilo. De homem para mulher, de mulher para homem. Mudança de sexo. Vaginoplastia. Faloplastia. Pomo de Adão. Silicone. Sabe? É tudo jogado. É tudo jogado. E de uma forma, assim, glamourizada também. Porque é tudo jogado, os nomes são jogados, nomes errados são usados ali, e de forma totalmente glamourizada. E tudo bem, isso poderia ser uma cena de crítica, mas não é, porque não tem nenhum ponto de crítica depois dessa cena. Não tem nenhum diálogo que sabe, que tire essa ideia. O filme inteiro não tem nenhum diálogo que descredibilize essa cena. Porque essa cena, ela poderia existir até, desde que ela tivesse como uma clara crítica a gente que acha que transgeneridade é só cirurgia. Que você pega uma pessoa, faz alguns procedimentos cirúrgicos e transforma ela de um homem para uma mulher. Mas não critica isso, só reforça isso. E além disso, eu tenho que dizer que é uma cena ridícula, tá? Além disso, é uma cena ridícula. É uma cena, assim, música não é boa. Ai, é uma cena estranha. E que ela termina de um jeito muito estranho e desconexo com o restante do filme. Parece que aquela cena nem faz parte do filme, sabe? Parece que pegaram uma cena de uma outra coisa e encaixaram ali. É horrível, é totalmente horrível, totalmente horrível. Não é à toa que essa cena virou um meme grande, não é à toa que tem tantas pessoas trans que ficaram cantando essa música na internet de forma irônica, porque realmente é uma cena ridícula, totalmente ridícula. E aí a gente tem outra cena com o médico, né, que se não me engano é em Zurique, não lembro mais, eu acho que é em Zurique. Mas enfim, né, já era outra cidade, em outro país.
E aí ela vai lá falar com o médico, que esse é um médico europeu, né? E a advogada vai lá, né, tentar convencer o médico a fazer as cirurgias. Não fala qual é a especialização do médico, não fala quais eram os tipos de cirurgia que esse médico fazia antes, mas o médico, ele é transfóbico, assim, né? Ele não quer fazer a operação, ele fica falando que uma cirurgia não muda nada, que o que tem que mudar é internamente na pessoa, e ele sugere que o cara se aceite, né? Que ele fala no masculino mesmo, ele fala, né? Sugere que o cliente da advogada aceite quem ele é. É um diálogo muito ruim, um diálogo cantado também, que é muito ruim. E a advogada consegue convencer ele a ir no México conhecer, né, a Emília Pérez, que ainda não vivia enquanto Emília Pérez, né? E aí ele, beleza, aceita ir pra lá, né? Do nada ele aceita ir, ele que tava tão resistente, aceita ir. Aí ele vai lá pra conhecer essa possível, né, paciente. E aí ele vai lá pra conversar com ela, pra eles, né, para ele ver se realmente faria sentido fazer as cirurgias, né? Se realmente se tratava de uma mulher trans. E a gente não vê esse diálogo. A gente não sabe como, mas a Emília Pérez convence ele de que de fato ela é uma mulher, e isso não nos é apresentado, a gente não tem o diálogo. Então esse momento também, que poderia ser um momento de aprofundamento, que poderia ser da Emília contando a história dela, contando como era na infância, na adolescência, na vida adulta, como ela foi percebendo que ela era uma mulher, tudo que ela sentia, de como que ela teve que performar essa hipermasculinidade agressiva para sobreviver, porque isso é pincelado. Tem uma outra pincelada dela falando, né, que esse mundo era muito duro e ela não podia ser como ela queria ser e tudo mais, né, e agora ela tinha a chance de viver pela primeira vez. Mas são frases cantadas de uma forma meio jogada, isso não é aprofundado, isso não é mostrado. Isso é dito, mas não faz com que a gente creia nisso. Mas aí o médico é convencido, opera ela, né? E aí ela foge a morte dela e tudo mais. E assim, pula-se 4 anos, ela já, né, tá lá vivendo a vida dela como Emília Pérez, só que ela decide que ela quer os filhos dela de volta, porque como ela forjou a morte dela, ela tinha mandado, né, os filhos e a esposa dela pra Suíça. Era pra Suíça? Acho que era pra Suíça que ela tinha mandado, né? Tinha mandado pra Suíça pra que, né, enfim, estivessem longe quando a morte fosse acontecer, né? A morte do antigo eu da Emília. E aí ela quer os filhos de volta, aí ela arma todo um plano pra levar essas pessoas pro México de novo, né? E aí a ambientação é mudada pro México, que não foi filmado no México, mas no filme é o México. Então, né, tipo, vai todo mundo pro México. E o tempo inteiro, a esposa não tem gerência nenhuma sobre nada, né? Ela só vai fazendo o que a Emília manda ela fazer. E aí quando chega no México, a Emília, ela fala que ela é prima do marido da mulher, né? Tipo, eu sou prima do seu falecido marido, então eu sou tia dos seus filhos e vou aqui cuidar de vocês e tal. E ninguém reconhece ela. Tem até uma cena que o filho, né, ele diz que ela tem o cheiro do pai dele e tudo. E aí tem uma cena lá dele, enfim, descrevendo o cheiro, cantando, né, e tal. Mas ninguém reconhece, sabe? Tipo, ela interage com aquela pessoa com quem ela foi casada, e aquela pessoa com quem ela foi casada não consegue perceber quem ela é. Em nenhum momento sequer falam de semelhança, sabe? Tipo, não tem nada disso. Nada disso. E, gente, não existe esse tanto de cirurgia plástica, assim, pra tornar a pessoa irreconhecível pra membros da família, sei lá, é estranho, sabe? É estranho. Depois o filme vai desenrolando, mostrando a vida da Emília Pérez e ela tentando, enfim, se redimir, né, dos crimes que ela cometeu enquanto vivia como um boy, né, um boy dono de um cartel de drogas, do maior cartel de drogas do México. Ela vai ali tentando se redimir desses crimes, mas, sei lá, não é nada aprofundado e ninguém nunca sabe que ela é trans. A única pessoa que sabe que ela é trans é a Rita, né, que é a advogada, que é a personagem da Zoe Saldanha.
Então, em nenhum momento tem ela conversando sobre isso com os outros personagens. Sei lá, eu tava esperando uma cena de revelação pros filhos, sabe? Eu tava esperando uma cena em que ela contasse pros filhos que ela era o pai deles, né? Dela contando pra ex-esposa e tudo, né? Sei lá, eu esperava que fosse ter algum momento assim. Não teve, né? Não teve. Definitivamente não teve. E aí depois ela começa a se relacionar com outra mulher, né? Mas isso também não é aprofundado, não é muito explorado. Todas as situações que são colocadas nesse filme são rasas. São completamente rasas. Ele não se aprofunda. Ele tenta entrar em vários temas e não se aprofunda em nenhum. Em nenhum. Em nenhum. Então, é um filme com uma péssima representatividade trans, porque ele não se aprofunda em nada do que envolve transgeneridade. Mesmo que ele se proponha a isso, ele não atinge. Pelo contrário, ele reforça estereótipos de pessoas trans que não se traduzem na realidade, né? Quer dizer, a pessoa, ela tá vivendo uma vida completamente diferente da vida de antes. Então, tem a ruptura da vida de antes, da vida pregressa. É como se fossem pessoas diferentes. Tem essa banalização das cirurgias, né? Tem toda essa, sabe? Tem toda uma irresponsabilidade do médico que aceita fazer também. É muito estranho, é tudo muito estranho. E do jeito que é feito, realmente parece que transgeneridade é resumida em cirurgias, é resumida nisso, né? E que é a cirurgia que vai te transformar e tudo mais, né? E não é exatamente isso, não é exatamente isso. Para quem tem disforia corporal muito forte, obviamente que as cirurgias, elas são essenciais, né? Eu fiz cirurgia de redesignação sexual e eu sei o quanto que essa cirurgia me salvou. Eu sei o quanto que ela realmente transformou a minha vida. Mas eu já era uma mulher antes da cirurgia. A cirurgia acalmou a minha disforia, mas eu já era uma mulher antes da cirurgia. A minha transição foi de forma gradual, assim como é a transição da maioria das pessoas. A da Emília Pérez no filme é uma transição que acontece assim, de uma hora para outra. É uma transição que não tem uma progressão. A gente não tem nem nada ali, sabe? Nada ali que tenha um aprofundamento em transição de gênero. A gente definitivamente não tem. Não tem. Então, é um filme que ele é problemático. E o fato dele estar ganhando todas essas premiações só mostra que realmente a cisgeneridade, ela gosta de ter ela gosta de ter um estereótipo do que é trans pra eles, né? Eles gostam de ter esse estereótipo. Eles não querem saber de fato o que é transgeneridade. Eles querem ter um estereótipo. Algo pra eles olharem e apenas isso. Olhar de longe. Sem se aprofundar. Sem tentar entender. Apenas olhar. E além disso também, né, esse filme é uma péssima representação do México, mas eu não quero entrar muito nesse ponto da péssima representação do México que esse filme faz, porque eu não conheço a história do México, eu nunca fui no México, eu não tenho contato com pessoas mexicanas, então eu não sou capaz de dizer o quão que aquele filme foi um retrato ruim do México. Eu sei que foi um retrato ruim porque eu vi vários mexicanos reclamando disso, né? Então, quer dizer, é um filme que se propõe a falar sobre uma mulher trans mexicana, só que desagradou tanto pessoas trans quanto mexicanos. Então, é um filme que ele é ruim nos dois aspectos, né? O que ele se propõe, ele não consegue nenhum dos aspectos. Nenhum dos aspectos. É tenebroso, gente. Que filme ruim. As únicas pessoas que esse filme realmente agradou foram pessoas que não entendem nada de transgeneridade nem de México. São pessoas que são europeus e norte-americanos, cisgêneros, que têm uma visão muito limitada do que são aqueles grupos que estão sendo retratados. E por isso gostaram do filme, né? Por isso não viram nada ali como sendo ofensivo. Por isso deram tantos prêmios para esse filme. Por isso que esse filme foi aclamado em Cannes.
Por isso que esse filme levou vários Globos de Ouro. Por isso que esse filme tá com várias indicações ao Oscar. Quem faz parte desses júris não entende nada desses assuntos. Agora a gente tem que falar da Carla Sofia Gascon, né? Porque ela tá aí não só para mostrar que a gente pode, né, nós, pessoas trans, podemos ocupar todos os espaços, inclusive os espaços de filmes ruins, como também a gente pode ocupar os espaços de pessoas escrotas, de pessoas supremacistas, de pessoas xenofóbicas, de pessoas racistas, né? Porque ela é tudo isso. Vazaram-se aí, né, vários tweets dela extremamente bizarros, tweets que são da época da pandemia, então nem é coisa assim, sabe, de 20 anos atrás, é coisa de 5 anos atrás, tem coisas ali que são de 3 anos atrás, sabe, tem coisas que são recentes, e são coisas muito bizarras, tem vários tweets dela sendo islamofóbica, dela falando umas coisas assim, tenebrosas de pessoas islâmicas, de pessoas que professam a religião do Islã, dela sendo completamente xenofóbica com pessoas que vêm desses países, dela sendo completamente xenofóbica com mexicanos, né? Então, ela tá ali interpretando uma mexicana enquanto ela, em si, enquanto pessoa, enquanto Sofia, ela detesta mexicano. Tem tweet dela falando sobre como que os mexicanos deveriam ser gratos pela colonização espanhola, sabe? Então é aquele pensamento de colonizador que acha que a colonização foi boa para aquela nação colonizada. Não, não foi boa, não foi boa, né? Então tem tweets dela falando isso, tem tweets dela criticando o movimento de Black Lives Matter. Ela, assim, falando muito mal do George Floyd, sabe? Que se tornou um símbolo. Tem tweets dela falando mal de todo mundo, assim. Ela decidiu atacar diversos grupos diferentes. É muito bizarro, é muito bizarro. São umas coisas muito pesadas, assim, que ela falou, né? Inclusive, tem tweet dela falando mal de vacina, sabe? Na época da pandemia, dela falando mal da China, falando mal de vacina. Gente, são umas coisas, assim, completamente bizarras, né? E esses tweets, eles vieram à tona. Por mais que a gente aqui, que é brasileiros do Brasil, a gente queira, né, pegar, assim, pra gente isso de olha só, nós expomos o quanto ela é uma pessoa horrível, mas não foi a gente, foi uma jornalista islâmica que, né, ela achou esses tweets, foi ela que foi atrás e expôs tudo, né? É porque isso condice, né, de sair essa exposição, condice com a mesma época em que a Sofia, ela tava falando mal da equipe da Fernanda Torres, né? Porque elas estão competindo, as duas, pelo Oscar de melhor atriz. Então, é nisso que ela foi falar mal da equipe da Fernanda Torres, falando que a equipe da Fernanda Torres estava atacando ela. Aí pronto, né? Foi nesse mesmo momento que saiu esses tweets, né? Que a jornalista expôs esses tweets. Então ficou mesmo parecendo que foi relacionado com nós que somos brasileiros, mas nem foi, né? Nem foi a gente que expôs isso, foi uma outra pessoa. E assim, tiveram vários brasileiros que já tinham atacado antes, né, a Sofia Gascon e, né, o filme em si, Emília Pérez, por causa da competição com a Fernanda Torres e tudo, né. A própria Fernanda Torres, ela chegou a pedir para que as pessoas não fizessem isso, porque a Sofia tinha sido muito legal e tudo mais, mas isso aconteceu foi antes desses tweets serem vazados, né. Depois que esses tweets vazaram, obviamente, muitos brasileiros foram atacar, né, a Gascon, mas não só brasileiros. Muitas pessoas de vários outros lugares do mundo que foram atacados ali pelos tweets da Sofia também atacaram ela, né? Teve muito ataque transfóbico, né? Teve muita gente que foi rebater a xenofobia dela com transfobia, né? E tudo, mas sei lá, na minha bolha, assim, né? Porque a gente vive em bolhas na internet. Na minha bolha eu vi muita gente xingando ela, mas xingando ela no feminino, né? E algumas vezes que isso saía da minha bolha, assim, também eu vi as pessoas tratando ela no feminino. Eu pessoalmente vi poucos ataques transfóbicos, mas eu sei que tiveram vários, né? Sei que tiveram vários. A Netflix tirou a Sofia Gascon das divulgações, né? Da corrida pelo Oscar. Então ela ainda tá lá indicada e tudo, mas ela não vai mais participar de nada que seja promocional desse filme.
E além disso também a Netflix, que aí eu fiquei impressionado, eu fiquei, caralho, Netflix, que a Netflix, ela cortou também da Gascom os subsídios, né? Então a Gascom, ela tá em LA, né, em Los Angeles lá, viajando, né? Não só em Los Angeles, tá viajando lá pelos Estados Unidos e tudo, por causa, né, pra cumprir a agenda de uma indicada ao Oscar, mas a Netflix disse que não vai pagar mais nada pra ela, nem hospedagem, nem alimentação, nem mesmo passagens aéreas, né? E que se ela quiser continuar lá fazendo as coisas da corrida, ela vai ter que fazer por ela mesma. Isso daí eu achei, tipo, eu fiquei, meu Deus do céu, isso daí eu achei, sei lá, não esperava que um estúdio fosse fazer isso, né? Porque afastar das divulgações é bem comum, né? Quando acontece alguma coisa assim, eles afastam mesmo, mas assim, você não pagar nada pra atriz que tá concorrendo ao Oscar de melhor atriz pelo seu filme, não esperava por isso, né? Não esperava por isso. Não achei de todo errado, né? Porque realmente eram tweets muito pesados, muito criminosos e recentes, né? Mas eu fiquei meio chocada, assim. Eu fiquei meio chocada. A Sofia Gascon, ela deu uma entrevista também. Eu não fui assistir essa entrevista, eu me recusei, né? Mas ela deu uma entrevista nos moldes de quem me conhece sabe, de tiraram do contexto, de eu tenho até amigos islâmicos, sabe? Foi um vídeo nesse sentido que só piorou tudo, né? Parece que foi uma entrevista que ela deu, né? E que só piorou tudo porque, gente, foi assim, uma coisa que só deixou as pessoas mais irritadas porque não parecia sincero, né? E ela chorando bastante e tudo. Foi assim, bizarro. Então é isso, Emília Pérez veio aí pra mostrar pra gente que nós, pessoas trans, realmente podemos ocupar todos os lugares, inclusive os lugares de pessoas extremamente escrotas, né? E aí serve também pra muitas pessoas se tocarem disso, né? Que nem toda pessoa trans é legal. Nem toda pessoa trans é uma pessoa boa, né? Que você ser uma pessoa trans não faz de você um ser iluminado, né? Não é porque a gente transiciona de gênero que a gente se torna, assim, as pessoas mais incríveis do mundo, boazinhas e fadas sensatas que nunca erram. Isso não existe, né? Isso não existe. E vários grupos minoritários acabam sofrendo com isso, né? Com essa idealização que as pessoas acabam fazendo do grupo, né? Que as pessoas, elas acabam achando que por aquele grupo ser um grupo que tanto sofre na sociedade, é um grupo que vai estar sempre com razão, é um grupo que todas as pessoas que fazem parte dele vão ser iluminadas de alguma forma, né, e tudo mais, que viram anjos, né, e não é bem assim, são seres humanos, né, existem seres humanos horríveis em todos os grupos sociais, inclusive em grupos sociais que são marginalizados, em grupos sociais que são minoritários, existem pessoas horríveis nesses grupos também. Então existem pessoas trans escrotas, né? Muitas. Muitas. Isso quer dizer que a gente não deva lutar pelos direitos de pessoas trans? Obviamente que não, né? Porque a gente luta pelos direitos do grupo, a gente não luta por um indivíduo especificamente. Então a Sofia Gascon é uma escrota? É. Mas direitos trans continuam sendo direitos humanos. Né? Direitos trans ainda precisam ser alcançados em todo mundo, pessoas trans ainda precisam ser respeitadas, né? Então, se você for xingar a Sofia Gascon, xinga ela, mas no feminino, né, gente? Vamos respeitar os pronomes. Chama ela de uma filha da puta, xenofóbica, islamofóbica, escrota, né? Colonialista de merda. Xinga. Racista, escrota de merda, xinga. Mas xinga no feminino. Vamos respeitar os pronomes. Vamos respeitar os pronomes, que isso é muito importante. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Essa é a minha não recomendação de que vocês assistam Emília Pérez. Não assistam, vocês vão perder ali 2 horas da vida de vocês, né? Não vale a pena. E eu fui assistindo já sabendo que não valia a pena, né? Pra não dizer que o filme todo é uma merda, o final, as cenas finais, eu até que gostei das cenas finais, né? As cenas finais eu até que gostei. Talvez porque já tava no fim e eu já tava feliz porque o filme tava acabando. Talvez. Mas as cenas finais eu acho que elas são boas, assim, né? Não são ruins, não. Não são ruins. Mas o filme como um todo é tenebroso. Não vale a pena você assistir um filme horrível pra ter, sei lá, algumas poucas cenas boas que são as cenas finais. Não vale a pena. O filme é péssimo. O filme é péssimo.
Então fica aqui a minha não recomendação. Comenta aqui embaixo o que você achou de Emília Pérez, se você já assistiu. Comenta aqui embaixo se você não assistiu ainda, se você vai querer assistir ou não. Se você não tem o que comentar, coloca aí o emoji do nosso morcegão do engajamento, né? Porque isso ajuda o quê? Ajuda o meu vídeo a chegar em mais pessoas, ter mais comentário. O algoritmo do YouTube entende que é um vídeo bom, um vídeo legal e recomenda. E também deixa o seu like, porque isso também ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas. É tudo questão do algoritmo. Você também pode copiar esse link e sair distribuindo por aí. E não se esqueça de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais!